Os quatro animais terríveis. Olha só, no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. É o primeiro sonho de Daniel. Aqui começa a escatologia própria, ou escatologia pura, tá? Olha só, Daniel teve um sonho, né? Na época de Belsazar, no capítulo 7 de Daniel. E ele estava olhando numa visão à noite, tá? E ele estava, né, diante do mar. É aqui no meio do 2 assim, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, tá? E quatro animais grandes diferentes dos outros subiam do mar. Ele olhava o vento, aquela agitação no vento, no mar, na visão dele, nos sonhos, né? E ele viu quatro animais saindo de dentro do mar. Agora, olha só os detalhes desses animais. O primeiro era como leão. O primeiro animal, como leão. E tinha asas de águia. Ou seja, certamente ele voava, né? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Olha que interessante. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de aves nas suas costas. Esse já era diferente, certamente ele voava também. Só que ele tinha quantas? 4 asas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Imagina, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E Daniel continua nas visões dele. Versículo 7 do capítulo 7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal era espantoso e tinha 10 chifres. Tá? Estando eu a considerar os chifres, eis que eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E continuei olhando, versículo 9, até que foram postos uns tronos. Olha só. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Olha que trono estrondoso. E Daniel continuou o sonho ainda. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia.
Aquele chifre não foi arrancado 3 e não nasceu um no lugar dos 3? Pois é. Estive olhando até que o animal foi morto, esse último animal espantoso, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ei, gente, aqui já começa, hein? O arrebatamento, hein? Da igreja. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto, no sonho ainda, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. E disse, estes grandes animais que viste, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Gente, quem vai receber o reino de eternidade em eternidade? Os santos do Altíssimo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que era diferente de todos os outros, mas do 4º animal. Ele queria conhecer a respeito do 4º animal, né, que era diferente de todos os outros. É muito terrível, cujo dente era de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que zombava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante da qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Gente, isso aqui é lá no Apocalipse, tá? Eu não vou dar muita adiantar para vocês nessa parte escatológica. E prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. É o milênio, tá? Disse assim, o 4º animal será o 4º reino, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, que aquele mesmo reino se levantarão reis depois deles, e se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3 reis. Olha só, é os 3 que caem, e proferia palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Você entendeu? Pois é. No próximo vídeo, nós vamos dar todos os detalhes desses animais, tá? Então, que Deus abençoe para o vídeo não ficar longo. Já falta 10 segundos só para mim aqui. Deus abençoe. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal e me dá uma força aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.